Então ele pode extrair, sim, do inconsciente ideias muito boas e cantar de volta para as pessoas, mas aqui ele está dizendo que talvez ele não entre em contato com essa parte celestial das melodias. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays e eu começo o vídeo de hoje agradecendo aos 4.900 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que mesmo nessa situação que a gente está vivendo, continuam aí assistindo o conteúdo do canal. Obviamente, né, a maior parte das pessoas que assistem o canal são aqui do Sul, então deu uma bela baixada nos views, mas isso nesse momento não é nem um pouco importante, mas mesmo assim com essa baixa chegamos a 4.900 inscritos, chegando a 5.000 inscritos, metade do objetivo que eu me pus para o canal, que é ter 10.000 inscritos. Não sei o que isso significa e não sei quando vamos atingir esse objetivo e como, né, todo esse momento que a gente está vivendo é completamente irrelevante ter inscritos, seguidores e essas coisas, né? Então a gente vê também esse momento serve para a gente refletir o que realmente é importante, né? Então ter 10.000, 5.000 seguidores, o que isso significa, né? Quando tem pessoas perdendo tudo e precisando de ajuda. Mas, mesmo assim, esse é um momento de celebração e de agradecimento e fico muito feliz que as pessoas veem algo de interessante aqui no canal, né? Então, aqui no Sul, fomos atingidos por uma onda de frio, né? Estou aqui na sala da minha casa completamente passando frio e eu acho que o lado bom disso é que vieram ventos aí muito fortes que eu espero que joguem essas nuvens de chuva para longe desse estado que já sofreu bastante. Mas como a gente conversou aí no canal, né, eu pedi para as pessoas deixarem nos comentários o que elas acham que a gente deve fazer para progredir e para prosseguir no que a gente está fazendo nas nossas conversas, né? Muitas pessoas aí, eu agradeço, me disseram para a gente continuar o nosso formato irreverente, até para trazer uma leveza para o que está acontecendo, né? Então, vamos continuar o canal. Ainda não estou 100% no meu modo Eduardo de sempre, assim, né? Que a gente pode ser um pouquinho mais irreverente. Continuamos, né, repetindo, sendo redundante, mas não é o momento ainda. Mas eu vou tentar ser mais leve na hora de fazer o vídeo, até justamente pelo que as sugestões que me deram, para a gente também não ficar só falando em tragédia, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer nesse momento, estão sendo feitas. Eu estou fazendo a minha parte, né? Meus amigos, minha família, minha namorada, todos estamos também fazendo a nossa parte, mas tem uma parte que é essa do entretenimento, que ela também pode ser vista e pode ser entregue para outras pessoas que não estão aqui no estado também, né? E querem um conteúdo mais leve, porque noticiários, né? Televisão, jornais, revistas, essas coisas, né? Revista, as pessoas nem compram mais revista hoje em dia, né? Mas meios de comunicação só falam em tragédia, né? Então acho que tem um lado que a gente precisa estar observando essas coisas que estão acontecendo e ficar de olho, até para não piorar, né? Porque ainda existe o risco de piorar a situação, mas também tem um outro lado que a gente pode sim trazer leveza para toda essa situação e eu espero que, né, seja compreendido assim, né? A gente pode trazer leveza com respeito e aí o randomizador de hoje também trouxe uma música, né? Botei no randomizador, mas não postei, né? Porque geralmente também quando eu faço os vídeos do randomizador, eu acho que também dou alguma, né, um lado mais irreverente, mas às vezes faço algum comentário, alguma coisa, então eu também não estou postando os vídeos do randomizador, mas ele nos agradeceu aí agraciou com If, né? Que é uma música aí bem tranquila de se traduzir, então também não tem nada extremo, não é aquele clássico do Anthony, né? Tem uma tiradinha aqui outra ali, mas não é nada muito extremo que a gente precisa traduzir, né? Então, para terminar essa introdução, pedidos de Arctic Monkeys, vamos voltar pro canal. Então, essa semana eu vou fazer uma tradução de uma música nova que recém lançaram, que eu queria traduzir, mas tem pedidos aí, estão todos anotados, então tem pessoas pedindo coisas de outras bandas, né? Pearl Jam lançou músicas novas, né? Lançou um disco novo, outros artistas, Mr. Big lançou um single novo também, né? Então temos bastante coisa para traduzir aí e outros pedidos que fizeram no canal, tá tudo anotadinho, vão acontecer, mas essa semana aí eu vou fazer uma tradução para mim, que é de uma banda que eu gosto bastante. Quarta-feira vocês vão ficar sabendo qual é que é. Então vamos traduzir a música de hoje, que é If. Voltamos a traduzir o Stadium Arcadium, um clássico da carreira da banda, um dos meus discos favoritos dos Chili Peppers. E aqui a gente tem uma música também clássica de transição, né? Uma música bem de meio de disco, onde a gente tem um clima mais tranquilo, né? É uma música boa, né? Geralmente essa aí não são as minhas músicas favoritas dos Chili Peppers, mas essa é um som bom, assim. Ele tem um clima legal, tem uma melodia interessante. Então, né? Ela começa ali com eles criando uma trama, né? Ela é uma música que ela tem bem aquela coisa bem emblemática assim dos Chili Peppers, mas ela tem um conceito assim, né? Os instrumentos vão tocando e eles vão se interligando, cria um clima, né? Uma música que tem clima, ela tem feeling assim, muito interessante, né? Música simples, ela não tem nada de
né, explosivo, assim, bombástico, né? Alguma coisa muito marcante, mas ela consegue ser interessante mesmo sendo simples, e essa é a marca de um grande compositor, né? Então ele diz no primeiro verso: "And if I had a clue, I'd know exactly what to do if I were the wiser of the two", né? Então, se eu tivesse noção, né? Clue é uma pista, né? Mas também pode ser noção, né? Então, se eu tivesse ideia, pode ser também, né? Se eu tivesse uma ideia, eu saberia exatamente o que fazer. If I were the wiser of the two, né? Se eu era a pessoa mais sábia dos dois, né? Ou das duas, né? Então, Anthony aqui, clássico som de relacionamento, né? Então, e como ele já fala várias vezes, né? Ele já usou if várias vezes, então é uma música de ponderação. Então ele está dizendo: "And if I saw it all so clear, I write it down and beyond your ear, and if I were the clearer of the two", né? Então, se eu tivesse enxergado tudo tão claramente, eu escreveria, né? I write it down, né? Anotar. And bend your ear, né? E eu dobraria os seus ouvidos, ou seja, eu anotaria o que eu... se as coisas fossem tão claras, eu ia anotar e eu ia dobrar as suas orelhas, né? Bend your ear, né? Que significa, na verdade, gastar o ouvido da pessoa, né? Ia falar demais para ela. If I were the clearer of the two, né? Se eu fosse o mais claro dos dois, né? Primeiro ele fala o mais sábio e agora ele diz o mais claro, né? Então, dessas duas pessoas nessa relação, o Anthony é o que tá mais na escuridão, né? O que é clássico, que a gente já traduziu várias vezes no canal, né? O Anthony, quando o assunto é relacionamento e profundidade, sentimentos, ele geralmente é o mais raso, e quando as coisas começam a ficar profundas, ele pula fora. We could take a walk into the canyons of Fifth Avenue, sing and dance, just to name a few. Então, nós poderíamos aí caminhar nos canyons da Quinta Avenida, né? Então, aqui eu achei interessante sing and dance, né? Cantar e dançar, just to name a few, apenas para nomear alguns deles, né? Algumas das coisas que ele ia fazer. Mas o que eu achei interessante é que a Quinta Avenida é aquela avenida clássica dos Estados Unidos que tem muitas das coisas mais famosas de Nova York, né? Então, os canyons da Quinta Avenida pode ser aquela ideia que a gente já traduziu várias vezes, né? Os lugares mais obscuros, né? O submundo de Nova York, né? Tem os lugares mais turísticos e tem os lugares mais underground, né? Os lugares mais profundos, mais sombrios. Mas também tem a ideia do canyon, que é, né, o Grand Canyon, que seria no lado oposto lá dos Estados Unidos. É um lugar turístico, né? Então as pessoas visitam o Grand Canyon atrás de atrativos, atrações. E aqui, na verdade, né, os canyons da Quinta Avenida também seria um jeito de buscar, né, nas profundezas, as atrações que esse lugar tem para oferecer. Então a dualidade clássica do Anthony, brincando com o lado de turismo e o de desbravamento, né? Enquanto os canyons são um lugar de natureza, abertos e que não tem muita aglomeração de gente ou né, coisas para comprar ou parques de diversão ou o que seja para fazer, né? É um lugar muito mais para tu curtir a natureza. Em Nova York é o contrário, né? Seria enquanto nos canyons tu tá na selva da natureza, em Nova York estaria na selva de pedra, né? Então os dois jeitos de poder aproveitar e curtir o que esses lugares têm para oferecer de uma maneira turística. E aí ele repete, né? Sing and dance, just to name a few. Então ele poderia cantar e dançar apenas para, né, nomear a grande quantidade de coisas que tem para se fazer em Nova York, né? All I do, né? Então é tudo que eu faço, né? Então Anthony aqui, tudo que ele faz é sim curtir as coisas que a cidade tem para oferecer, mas tudo que ele faz também é, quando as coisas começam a ficar profundas, ele pula fora, né? And if I heard the angels sing, I'd sing it back to you and bring sound of heaven ringing just for you. Então, se eu escutasse os anjos cantarem, eu cantaria de volta para você, né? Então, se ele escutasse essa melodia celeste, ele ia memorizar ela e trazer de volta, né? O que não deixa de ser o que ele faz, né? Tirar inspirações e melodias de lugares, né? Do inconsciente, que podem ser, né? Também de uma forma celestial. No inconsciente fica o de melhor e pior que existe na nossa humanidade. E aí ele está dizendo, se eu pudesse escutar os anjos cantarem, então talvez aí até uma maneira de ele se afastar das coisas celestiais. E ele diz, eu cantaria de volta para você, né? Então ele pode extrair sim do inconsciente ideias muito boas e cantar de volta para as pessoas, mas aqui ele está dizendo que talvez ele não entre em contato com essa parte celestial das melodias. And bring sound of heaven ringing just for you, né? Eu traria os sons dos céus, né? Ringing seria, eles estão ressoando, né? Ring é a ideia pode ser de
que eles dizem, né? Ring a bell, né? Fazer o sino soar, né? Mas ringing é aquela ideia de ressoar, né? Quando o som fica reverberando, né? Então, ringing just for you. Então, eles tocariam, né? Os sinos ou talvez os sons celestiais tocariam apenas para você. And if I saw the sun fall down, I'd pick it up and make a crown, one that was perfect fit for you. Então, se eu enxergasse o sol cair, né? Ou seja, o final do dia ali, né? O pôr do sol, I'll pick it up and make a crown. Então eu pegaria o sol quando ele cai, né? Quando ele encosta na linha do horizonte e cairia, entraria em contato com o solo. Claro que se isso acontecesse, literalmente nos mataria, mas o sol do horizonte é aquele que ele vai pegar e fazer uma coroa dourada para essa pessoa. One that was perfect fit for you. Então uma que seria, né, o encaixe perfeito para você, né? Perfect fit seria do seu tamanho, né? Então ela seria perfeitamente do tamanho da sua cabeça e então, metáfora poética para dizer que ele entregaria o sol para essa pessoa, né? Sol, iluminação, claridade, aquecimento. Então, né, coisas aí que ele acha que representam essa pessoa que ele está momentaneamente, né, apaixonado. E aí ele diz, we could take a walk into the apple orchard by the school, we could make a little residue, we could find a place to stay, a secret little hideaway, spend a little time inside of you. Aqui já entra o duplo sentido clássico do Anthony, mas ele diz então, nós poderíamos, né, we could take a walk into the apple orchard by the school. Então nós poderíamos aí caminhar, né, dar uma caminhada até o pomar de maçã que está perto da escola, né? Então aí uma clássica. A maçã é um símbolo muito americano, né? E a gente já vai ver aqui depois que faz todo sentido, né? Então, ele quer levar essa moça aí para chegar perto, né, do pomar de maçã. We could make a little residue. Então, nós poderíamos fazer um pouco de resíduo, né? Não faz muito sentido, né? O resíduo é a sobra do todo, né? Então, né? Mas a gente já vai ver que... eu acho que ele, né... school... Não tem muitas coisas que rimam com school a não ser cool, né? Então, school, cool... should, you, né? Então, não é uma palavra muito fácil de rimar, e aí ele sabiamente aí escolheu uma palavra bem complicada, né? Residue, né? Então, fazer um resíduo não faz muito sentido, mas foi o jeito que o Anthony achou para rimar com school, né? E ele diz, we could find a place to stay, a secret little hideaway. Então, nós poderíamos encontrar um lugar para ficar, uma pequena passagem escondida. E aí ele diz, spend a little time inside of you, né? Passar um pouquinho de tempo dentro de você. Então, Anthony, nada sutil, né? Com as intenções dele de levar para passear, né? O pomar de maçã. Então, a gente já sabe exatamente o que o Anthony quer. E aí ele diz, all I do, né? Então é tudo que eu faço. Sim, Anthony, é tudo que tu faz, né? Tu banca o poeta, leva as menininhas para um lugar e aí quando a coisa fica séria, ele vai embora, né? Então agora o cara já tá com 60 anos e continua mantendo esse tipo de atitude, né? O que é curioso, estranho. Não dá para julgar a pessoa, mas isso é muito psicológico, né? Nesse canal aqui, geralmente eu costumo analisar a psicologia por detrás das músicas, né? Essa é a temática do canal. Então a gente vê que o Anthony permeia, né, esses comportamentos até hoje. É um sintoma, né, de algo... a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? Esse é um dos lemas da psicologia. Mas vê que o Anthony, às vezes ele fala de relacionamentos, ou ele dá algumas declarações, né, sobre como é se relacionar, mas a gente vê que quando as coisas começam a ficar profundas, ele cai fora, né? Então, claramente tem algo aí que, né, se isso não prejudica a vida dele, se ele tá bem assim, ok, não tem nada de errado, mas, né, pela repetição do tema, né? Isso é muito freudiano, né? Compulsão à repetição. Por esse tema tá sempre se repetindo, ele incomoda o Anthony, né? Por isso que a gente tem tantas músicas que falam do mesmo assunto. Porque lá no fundo, essas coisas precisam sair de dentro dele, né? Essa incomodação que ele tem com relacionamentos mais profundos, elas aparecem em tantas letras de música que isso é um indício de que existe algo que está incomodando ele por dentro. E aí o que ele faz? Põe na letra da música, né? Então, clássica forma aí de lidar com esse acúmulo de energia que fica quando tem alguma coisa incomodando psiquicamente a pessoa. E aí ele termina a música dizendo, né? Ele repete várias vezes, all eyes on you. Então, todos os olhos em você, né? E tem aquela música clássica do Tupac, não era um disco, All Eyes on Me, né? Todos estão me olhando. E aqui o Anthony diz, todos estão olhando para você, né? Não sei se são todos os olhos do Anthony, né? Os olhos psíquicos, os olhos reais, metafóricos, filosóficos, né? Então, interessante, assim. Ou talvez a ideia do all eyes on you pode ser não de pluralidade, que tem muitas pessoas olhando essa pessoa em específico, mas também a ideia de que essa pessoa está recebendo atenção. Então, pode ser também o Anthony, neste momento,
passageiro, tá dando toda a atenção para essa moça, né? Que ele levou ali pro pomar de maçã e depois foram para um esconderijo, né? Então, música clássica aí de intermédio de álbum, mas é uma música bela, música interessante. Graças a Deus não tem nada muito polêmico, né? Que vá nos distrair desse momento que a gente está vivendo. Mas é isso, né? Como sempre, então, espero que todos fiquem bem. Quem é aqui do Sul, espero que esteja bem, que todos os seus familiares e pessoas próximas também estejam sãos e salvos, e aqueles que, né, perderam alguma coisa que possam recuperar em breve. Espero realmente do fundo do coração. Agradeço aos 4.900 inscritos e espero do fundo do coração que todos estejam bem. Se tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês, como sempre, tira suas próprias conclusões.